Galera, vocês já escutaram que uma pessoa é inocente até que se prove ao contrário. Eu acho que todo mundo já escutou isso, né? Só que quando a pessoa é julgada, é condenada e a advogada ainda continua falando que a pessoa é inocente. Como que se chama isso? Fala pra mim. Vocês devem ter visto que o Felipe Prior, que participou do Big Brother Brasil, ele foi condenado por estupro de uma mulher em 2014. E isso é um dos casos. Tem mais dois casos. Tem o caso de 2014, tem um outro caso de uma mulher de 2016 e tem um outro caso de uma outra mulher de 2018. São mulheres diferentes. E ele foi condenado no caso de 2014. Inclusive tem prontuário médico dessa mulher que mostra que teve dilacerações na parte genital dessa mulher. Tem print entre essa mulher e o Prior que também provam essa situação. Tem testemunhas e, segundo a juíza da 7ª Vara Criminal de São Paulo, ela não tem a menor dúvida do que aconteceu, que houve crime mesmo. Aí entra a parte que eu quero falar com vocês. Até realmente ter o julgamento, ter a condenação, analisar todas as provas, realmente tem a presunção de inocência. Só que, depois que tem um julgamento, bate o martelo e a pessoa é condenada, eu acho que ela não é mais suspeita, né? É claro, ele vai recorrer, a pessoa pode recorrer, só que já houve condenação. Mas a advogada do Felipe Prior, pelo que eu vi aqui, ela está agindo como se não tivesse tido a condenação. E olha que, pelo meu ponto de vista, a condenação que ele teve foi bem pequena. Foram 6 anos em regime semiaberto. Pro crime que foi, eu acho que foi muito pouco, porque é só você fazer uma pequena análise. Pro que o cara fez com a mulher, o cara pegar 6 anos em regime semiaberto, o cara só vai ter que voltar pra cadeia pra dormir. É praticamente um hotel menos 3 estrelas. E o que eu fico mais impressionado com essa situação toda, é claro, primeiramente com o crime, que é um absurdo, e segundo, como que a advogada dele age. Ela age como se fosse um crime banal. Ela dá entrevista feliz, rindo, e ainda contesta a própria sentença. Ela até poderia falar, né? Não, a gente vai recorrer, né, dessa sentença aí que foi dada. Eu ainda acredito, né, que meu cliente é inocente, mas ela fala categoricamente que o cliente dela é inocente, mesmo sendo condenado a 6 anos. Olha essa situação e vê se você não acha, no mínimo, bem estranha. E antes de qualquer coisa, pessoal, para você que tá buscando renda extra, eu sei que a situação do país aí tá bem complicada e pelo que a gente tá vendo aí, vai ficar mais complicada ainda. Então, se você quer se precaver do que está se anunciando e ficar bem mais seguro, ter uma renda extra, fica até o final desse vídeo aqui, escuta o que eu tenho pra falar pra você, porque é questão de oportunidade. Ó, essa aqui é a advogada dele, você vê que ela tá bem animada, né? Pra quem tá com um cliente que foi condenado a 6 anos, ela tá bem animada. Obrigada, Felipe, mais uma vez, bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Veja, na realidade, é até importante a gente colocar o posicionamento da defesa em primeiro lugar. O posicionamento da defesa em primeiro lugar? Não seriam os fatos em primeiro lugar? E posicionamento esse que a gente formou conhecendo o Felipe, conhecendo o caráter do Felipe, conhecendo a sua pessoa e todos os elementos probatórios que a gente não pode, na verdade, ingressar. Por quê? Porque esses autos tramitam sob segredo de justiça. Mas absolutamente convictos da inocência e, de fato, aliás, nem teria assumido o processo, eu, toda a equipe, se não acreditássemos de forma plena na inocência do Felipe. Mas não basta você acreditar na inocência do seu cliente, tem que provar. E nesse caso aqui, não foi provado, tanto que ele foi condenado a 6 anos de prisão do semiaberto. A sentença será objeto de recurso que na esfera processual penal chama-se recurso de apelação, e ainda tem um longo caminho para o prosseguimento e para a decisão final do processo. E é só a partir de uma decisão final que se cogita em cumprimento de pena. Inclusive, eu acho que teria que ser mudado isso no Brasil, tá? Porque, imagina, o cara só vai cumprir pena, o cara fica recorrendo e nunca cumpre. Aqui no caso do Felipe, e diante da sentença que foi aplicada pela 7ª Vara, seria um cumprimento de pena no regime semiaberto. Portanto, o nosso Código Penal, ele prevê cumprimento em colônias agrícolas, enfim. Tem até sentido, porque se ele ficar na cadeia e ele não ficar na cela do seguro, com toda certeza irão plantar mandioca nele. Algo que, na realidade, na prática, não é comum ver. Então, a gente não estaria falando, no caso, na remota hipótese, acreditando a defesa assim, na justiça, da manutenção da sua condenação em pena de prisão. Não é o caso, e esse foi o juízo de valor da própria sentença prolatada pela 7ª Vara. Então, na medida que a gente fala dessa sentença, a gente precisa acreditar e precisa conferir crédito também
ao trecho, ao juízo de valor que percebe e entende não recomendável pena de prisão. Ela fala como se o cara não tivesse sido condenado. Ele foi condenado a 6 anos. Mas repetindo, a defesa tem plena convicção, conhecendo o Felipe, conhecendo o processo, que a gente não pode falar muito. Não tem que ter convicção, tem que ter prova, né? Tanto que ele foi condenado. Por respeito à lei, na inocência do Felipe e na reversão dessa sentença no Tribunal de Justiça. Deixa eu só fazer um rápido break. Vou pular um intervalo aqui, hein? Essa questão do segredo processual nós compreendemos aqui, mas eu acho que a nossa discussão, né, Fê, ela tem que se basear única e exclusivamente nos fatos aqui. A gente não está fazendo nenhum tipo de juízo de valor. Nós temos uma decisão judicial e há fatos muito claros. Quais são os fatos? Em primeiro lugar, a decisão judicial. Em segundo lugar, a acusação feita pelas meninas. Em terceiro lugar, as testemunhas sem serem essas meninas. Em quarto lugar, há testes que foram feitos nas próprias meninas logo após todo o processo e o ato que foi realizado pelo Felipe Prior. São muitos fatos, muitos fatos. O que eu quero entender da senhora, doutora, é o seguinte: a senhora diz com muita ênfase que acredita na inocência do Prior, mas baseada em que fato? Baseado em que prova? Baseado no quê? Porque, por exemplo, eu acho que o Felipe Campos é um cara do bem, certo? Só que o Felipe Campos é meu amigo aqui, eu tenho uma relação de confiança com ele, é um cara do bem, beleza. Mas qual é o fato que eu consigo provar isso? Eu preciso de fato. Qual é o fato que a senhora traz à tona aqui para provar a inocência do Prior? E o que eu não tô entendendo até agora é o porquê que ela tá rindo. Ela tá extremamente feliz, sendo que o cliente dela acabou de ser condenado a 6 anos. Eu não tô entendendo. Veja, é até super importante você colocar isso, porque causou um receio, me causou espécie ver a exposição da própria sentença, que a gente não sabe exatamente como chegou aos veículos de comunicação, os veículos de imprensa, e, infelizmente, com uma leitura deturpada. Porque eu dou um exemplo, as testemunhas, é claro, existe uma gama de testemunhas de acusação e uma gama de testemunhas de defesa que depõem a favor do Felipe. E isso aqui não foi mencionado. As próprias provas, que ingressar no mérito e no que constam textualmente, a prova técnica, ela é favorável ao Felipe. É favorável, mas ele foi condenado a 6 anos. É bem estranho isso, né? E ainda tem o fato que esse é só o primeiro caso, ainda tem mais 2. Tal qual depoimentos infirmaram aquilo, depoimentos técnicos e de pessoas que os conheciam, infirmam aquilo que foi dito ou o teor da acusação. E eu ressalto, foi mencionado na sentença, por exemplo, uma parte que a juíza tem que historiar, que é o contar, fazer a menção daquilo que existe no processo. Mas não que efetivamente essas provas sejam contra o Felipe. Porque, por exemplo, as mensagens de texto, as mensagens trocadas entre ambos são favoráveis ao Felipe e não à acusação que existe contra ele. É tudo favorável a ele, né? Menos a sentença. É incrível. Então, infelizmente, nós não podemos ler, por exemplo, a mensagem e explicar, e aí vocês poderiam ver, a audiência poderia ver que essas mensagens, assim como prova técnica, assim como prova testemunhal, são favoráveis ao Felipe. A gente não pode fazer isso e nem eu posso ler aqui a sentença. Olha, eu não tô entendendo até agora como que esse santo foi condenado. É um santo. E contar para vocês o que mais a juíza falou, além daquilo que indevidamente foi noticiado. Mas essas provas estão sendo veiculadas de uma maneira equivocada, de que elas são contrárias ao Felipe, e não são. Só falta ela falar, olha, a condenação também está sendo favorável ao Felipe. Olha, haja paciência, hein? Doutora, como que tá o Felipe Prior nessa história toda? Bem mal, Felipe. Agradeço aí a preocupação de vocês. Estamos muito preocupados mesmo. Olha só como que eu tô chorando. Mal, a família muito mal, muito abalada. Porque, e infelizmente a gente sabe que no nosso judiciário brasileiro existem inúmeros erros. Só que a veiculação antecipada ou talvez prematura de que ele seria culpado e até o incentivo... Já tem condenação, não é prematura, já tem condenação. Discursos de ódio causam um deletério não só profissional a ele, mas a ele e a família psicológico, ainda mais quando se trata de um inocente. Olha, desculpa eu rir, mas não é possível que ela falou isso. O cara acabou de ser condenado. Ela falou o quê? Inocente. Vamos lá, vamos continuar. Então, realmente, muito, muito abalado. E eu diria... é difícil explicar ou traduzir em palavras, mas destruído, psicologicamente destruído.
Doutora, em relação à questão do abalo, há também o abalo das meninas, né? Porque nós temos uma decisão judicial que comprovou estupro, né? Então, por mais que o prior possa estar abalado emocionalmente por conta de algum tipo de cancelamento na internet, nós estamos falando de meninas que foram estupradas, né? Então, eu acho que a questão do abalo aqui, ela é absolutamente desproporcional, né, doutora? Acho que não dá pra gente passar esse tipo de pano nessa história. Olha, o que eu fico mais impressionado com essa situação é ela ignorar a realidade. O cara acabou de ser condenado a 6 anos. Ela até poderia falar, olha, nós vamos recorrer, eu ainda acredito no meu cliente, eu ainda acho que tem a prova suficiente que a gente pode reverter essa situação, só que o cara foi condenado a 6 anos. E fato, ainda tem mais 2 casos para ele ser julgado, ou seja, ainda pode aumentar a condenação dele. Eu até acho que foi muito pequena a condenação em um caso só, eu acho que teria que ser muito maior e ele teria que pagar em regime fechado, só que ainda tem 2 casos. Só que não, ao invés dela falar isso, né, dela relatar isso, ela ainda fala, o meu cliente é inocente. Que merda, hein? Olha, na minha opinião particular, pessoal, isso é uma afronta à justiça brasileira. Como que uma pessoa que acabou de ser condenada vai falar, olha, ele é inocente? E ainda fala, tudo era favorável ao meu cliente. É incrível, e o cara foi condenado. Realmente, é um grande inocente. E pra você que ficou até aqui e quer aprender a faturar uma renda extra, ou até principal, trabalhando aí do conforto da sua casa, é simples, não tem mistério. De tanto me perguntarem como que eu fiz para poder mudar a minha vida financeira, porque eu sei que muita gente não sabe, mas eu já morei em um quartinho de embolso, onde se entrasse 3 pessoas, tinha que sair uma para pelo menos entrar 2. Eram tempos bem difíceis que eu passei na minha vida, e hoje eu moro em um dos lugares mais falados e desejados do mundo. E eu tô falando isso aqui para vocês entenderem que dá para mudar de vida. Não é uma questão de sorte, é uma questão de você querer, de você correr atrás. E de tanto me perguntarem como que eu consegui fazer essa mudança na minha vida, eu separei os 10 métodos que eu usei para poder conseguir fazer isso. Eu chamo esses 10 métodos de fórmula do dinheiro. Quando eu comecei a aplicar, eu faturava de 2 a 4 mil reais por mês. Hoje eu faturo bem mais. É claro que você tem que ter persistência para poder conseguir fazer isso, mas agora você pode ter esses métodos e aplicar na sua vida e mudar a sua vida financeira. Então, se você quer saber mais, clica no primeiro link da descrição, você vai para o meu WhatsApp, ou você pode apontar o celular para o QR Code aqui na tela, que também você vai para o meu WhatsApp, me chama lá, eu vou trocar uma ideia com você, vou te explicar tudo. Qualquer dúvida que você tiver, eu vou tirar sua dúvida. O importante é você conseguir mudar a sua vida financeira. Eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você clicar, me chama lá. Se eu demorar um pouquinho, porque tem bastante gente para eu responder, então eu tô respondendo cada um com calma, falando com cada pessoa, mas pode ter certeza que eu vou responder você. Pode me chamar que a gente vai trocar uma ideia. Comenta aqui embaixo o que você tá achando desse caso do Felipe Prior. Você acha que o cara é inocente? Não é? Dá sua opinião. Assista também o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui em cima na tela e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.